Boa noite, muito boa noite, você público do Sou Notícia, você que nos acompanha pela rádio Cidade FM. Estamos aqui em mais um A Mesa Podcast. Hoje com duas pessoas aqui de peso, duas pessoas que eu tenho o prazer e a honra de entrevistar. Muito boa noite, Rose. Boa noite. Muito boa noite, Daniela. Boa noite. Rose, que hoje está como secretária de Assistência Social. Rosilene do Cardoso, isso mesmo, não errei não, né? Isso Falei. mesmo, isso mesmo. Rose, você já chegou aqui falando né, da correria do dia a dia. Como está sendo o seu dia a dia, Rose? Então, é muito interessante, agora eu ocupo uma pasta da qual eu tenho formação. Né? A minha formação é o serviço social e assim, está sendo muito bom para mim, sabe? Eu acho que isso cresce muito, né? Eu fiquei no Legislativo durante 4 mandatos, totalmente diferente, mas a correria é a mesma. Né? Até porque eu sempre tive uma vida assim, de casa, serviço, casa, e isso me enobrece muito, sabe? Eu acho que eu não saberia viver de outra forma. Então, para mim, está sendo muito gratificante. De antemão, queria agradecer ao prefeito Orlando como que eu vou te falar? Pela confiança, né, que ele teve de colocar essa pasta na minha mão, uma vez que é uma das maiores pastas da prefeitura. Sim. Todo mundo sabe que saúde, educação e assistência social são pastas pesadas. E eu acho que eu estou dando conta do recado, pelo menos eu estou tentando. Cada dia que passa eu estou estudando mais, tentando aprender mais e com certeza, no final do mandato, que eu estiver saindo daquela secretaria, eu quero deixar um legado de serviço. E serviço bem feito. Bacana. Apresenta pra gente a Daniela, Rose, porque Então, eu mesmo não conhecia. A Daniela trabalha comigo no serviço social, a Dani é da habitação, né, Dani? Sim. E assim, a menina que anda junto comigo, junto com as outras, que eu não posso falar que todas ali são muito minhas amigas, e assim, eu falo que a Rose ali é dividida, é braço, perna, eu tenho braço de uma, perna da outra, todo mundo trabalhando junto em prol de um serviço bem feito. Como que é essa responsabilidade, Daniela, trabalhar ao lado da Rose e da saúde? Grande, muito grande. Mas é uma honra também, né? A Rose chegou na assistência social para somar e ela tem feito um excelente trabalho. Nos auxilia o tempo inteiro, muito presente, muito responsável, não tem horário, está sempre à disposição de nós funcionários da população também. A Rose tem cara de ser aquela chefe que liga 7 horas da manhã e dá tchau meia-noite, não é verdade? Bem assim. É bem workaholic. Por ela falar ali do trabalho, né? De logo a gente vê isso. Trabalho sobre o nome dela. É isso aí. Aliás, uma vereadora de 4 mandatos, né, Rose? 4. E assim, eu fico muito feliz em saber e em falar também, e é um legado que eu tenho que isso ninguém nunca me tira. Apesar de não estar na Câmara, eu sou a 3ª vereadora mais votada da cidade. Sim. Então, volto a falar, isso aí é uma coisa que me traz uma responsabilidade ainda maior. Né? Foram quase 1000 pessoas que confiaram no meu trabalho. E pode ter certeza que eu não vou deixar falhar em 1 minuto da minha vida isso. Eu estou lá no social, mas eu continuo sendo a Rose da Saúde, eu tendo chance de poder ajudar até a própria secretária de saúde, quando eu falo isso porque ela também agora nova, né? A Cleusa na Secretaria Sim. de Saúde, mas eu sempre falei com o Marco Antônio, que se precisar de mim, estou aqui. Eu tenho uma curiosidade, essa é uma curiosidade minha, pessoal. Por que Rose da Saúde? Porque logo que eu entrei na prefeitura, na época do então prefeito Manuel da Mota, ele me ofereceu para trabalhar na área da saúde. E como lá em casa tem 3 Rose, então chegava a Rose do Farid, que é a minha irmã que trabalha no Farid, tinha outra Rose que é casada, aí o pessoal me apelidou de Rose da Saúde. E vou ser honesta com você, se você me pergunta, muita gente quando fala Rosilene não conhece, mas falar Rose da Saúde é assim num pulo. E eu sou muito feliz, eternamente feliz pela Rose da Saúde. Você gosta desse codinome que ficou? Amo ser a Rose da Saúde. Não dá para trocar pela Rose do social, não. Não, eu falo que assim, o social também chama muito, então eu falo que agora é Rose da Saúde e do social. /social. É assim, a minha felicidade é assim, geral nisso. É uma coisa que enquanto eu viver, vai ser eternamente grata por isso. Eu não sei se é impressão minha, Rose, na verdade, pesquisando sobre você, lendo sobre você, e alguns amigos que nós temos em comum, que te conhecem, me falaram que sua atuação enquanto vereadora sempre foi muito também voltado para esse lado da saúde, atendendo a população, ajudando na Secretaria de Saúde, fazendo a interlocução, né, entre povo e secretaria. Isso procede? Era realmente assim? Procede, era assim. Eu ia na Câmara, né, tinha o meu serviço diário da Câmara, que todo mundo sabe que a gente tem reunião
dia de quarta-feira, na Câmara tem a reunião as comissões, a reunião de comissão. Eu sempre fui muito presente e eu costumo falar que eu sou assim, eu pego com muita força tudo, eu sou muito voltada, sabe, de fazer muito direito. Eu tento fazer muito direito. É claro que a gente nunca consegue não errar, né? Todo mundo é passivo de erro. Mas eu tento fazer, eu sou muito intensa em tudo que eu faço. Então, quando me procuravam como vereadora, eu sempre fui muito presente na UPA, eu gosto muito do hospital, da UPA, das unidades básicas de saúde, e então nas reuniões de segunda-feira, quando tinha as reuniões que eu ia para a tribuna, sempre, claro, com muito respeito, eu trago muito isso comigo de respeito, eu sempre cobrei aquilo que eu achava que não estava certo. E ia e mostrava, porque eu acho que isso aí era eu fui oposição e fui situação, mas eu acho que um lado e outro ajuda a cidade a fluir. Né? O prefeito, quando ele é eleito pela situação, ele trabalha para a oposição também e vice-versa. Então, eu acho que a minha vida sempre eu pautei em muito respeito e tentei ajudar o máximo que eu pude na saúde. Sabe? Então, quando me chamam Rose da Saúde, quando me ligam pedindo qualquer coisa, que precisando de qualquer ajuda, o que eu puder fazer, eu faço sim. E é com muito gosto que eu faço isso. Muito bacana. Rose, você assumiu a Secretaria de Assistência Social num momento, assim, no mínimo, que a gente pode chamar de conturbado. No mínimo, né, a gente vem aí de pandemia, onde, infelizmente, houve um empobrecimento da população, onde muitos perderam o emprego. A gente vem aí de uma situação de calamidade pública, né, onde houve as enchentes esse ano. Como que você tem enxergado esses desafios desde o começo, ali na sua chegada na Secretaria de Assistência Social até o dia de hoje? Então, veja bem, logo que eu cheguei na Secretaria, a gente veio com uma pandemia. Né, aquela confusão toda, trabalhando home office, aquela confusão, e eu acho muito ruim, eu acho que se resolver as coisas tete a tete é muito melhor, né, do que você em casa, trabalhando com o pessoal. Então teve pandemia, depois teve 2 mudanças, né, que primeiro a gente mudou ali da padaria do Charles, a gente mudou para ali aquele prédio do asilo, logo a seguir ali também na enchente, aquelas pedras desceram, nós fomos obrigados a sair também, nós fomos ali para perto agora da unidade básica central, onde era a guarda municipal. Então foi assim, foi muita coisa junto. A enchente, o que eu tenho para falar dela? Outro dia eu ouvi falando assim, tira o chapéu pro Orlando. Eu tiro o chapéu, o sapato, tudinho, porque o Orlando, vou te contar, é uma pessoa incrível, eu aprendi a conhecer o Orlando, o outro lado do Orlando, aquela enchente naquela dimensão que a gente teve, veja bem a gente como é que está na cidade hoje. O Orlando, você encontrava com ele de dia, de noite, na hora do almoço, tudo Orlando muito presente, Rose, não vamos deixar ninguém passar falta de nada. Eu fiquei na escola Natália Donada, acolhendo aquele pessoal ali do bairro São Geraldo, Dani também esteve junto. Ali a gente ficou com o pessoal chegando de manhã, tomando o café da manhã, o almoço, o café da tarde, o jantar e o lanche, às vezes um chá para a noite. E muito complicado você ver as pessoas chegando ali, né, atingido pela enchente, que a gente sabe que foi, e de antemão a gente tem muito que agradecer. E quando eu falo nisso, tem uma pessoa que assim, me fez ter um outro olhar, sabe? O Charles da padaria. O Charles chegava lá cedinho, né, Dani? Nossa. Ele chegava com o café da manhã para todo mundo, com uma boa vontade. Rose, o que você precisar, nós estamos à disposição. E falando do Charles, a gente fala das outras pessoas que nos ajudaram também, sabe? É até uma coisa que eu ia comentar, que houve muita envolvimento de voluntários. Né? A gente viu muito movimento de voluntários em prol de reerguer a cidade e atender os menos assistidos. Você sentiu isso principalmente ali na secretaria? Muito, muito. Era as pessoas chegando com pão e chegando com doação, o Charles com o café da manhã, com o café da tarde. Eu não tive problema nem um dia, sabe, com merenda, e diversificada mesmo, né, Dani? Sim. Boa vontade, o carro dele parava na porta e já entregando tudo. Então, assim, uma pessoa de um coração que eu não conhecia. Nós estivemos com ele esses dias, o pastor e eu, e o pastor chegou a falar com ele, falou assim, pessoas como você, Itabirito, precisa valorizar. Nossa, eu acho que muito, até se referindo a isso. E muito, sabe? Ele ajudou muito, tirando ele, outras pessoas também, que se a gente for nomear aqui, nós vamos ficar a tarde toda, a noite toda. Porque foi o pessoal de Itabirito, o povo é muito de ajudar, né? E a gente sabe que é mesmo. Eu tive doação de ouro branco,
Sabe, chegou carro de doação na época que estava mesmo, naqueles dias da enchente, subindo, o rio abaixava. A gente, graças a Deus, vai passar, daqui a pouco o rio subindo de novo, todo mundo perdendo tudo de novo. Mas Deus ajudou que passou. Eu acho que, sabe, ninguém ficou com falta de nada nas escolas, doação chegaram muitas. Nós fomos para a rua, não sei se você lembra, eu, o prefeito, Celina, os voluntários mesmo encontramos várias vezes, né? Entregando material de limpeza e Marmitex. Marmitex era toda hora, a gente chegava, ligava pro pessoal lá e falava, gente, já chegou aqui, pode vir buscar. Leite, teve uma pessoa, que eu nem sei te falar o nome, essas leiteiras mesmo que entrega, que você pega com caneco, as botija grande. Botija grande, pessoa chegava com aquilo de manhã, eu fervia aquele leite todo e distribuía durante o dia, então você acha que não faltou nada, sabe? Na medida do possível foi feito tudo, né, Dani? Sim. Daniela, como gestora de habitação, nesse momento a sua preocupação foi com os desabrigados. Como que foi isso, Daniela, gerir isso aí nesse momento de crise da enchente? Foi tão inesperado, né? Porque assim, a gente não estava esperando que fosse ter uma enchente e que fosse ter na proporção que teve. Então, de repente, todo mundo estava ilhado, né? Eu lembro como se fosse hoje, a Rose se preparou que poderia ter enchente. Então, nós fomos no CRAS Padadel para buscar todos os equipamentos. A Rose já estava lá na Escola Natália para poder acolher as pessoas que ficassem desabrigadas e, de repente, estava todo mundo ilhado, nós ficamos presos no CRAS Padadel. Rose lá na escola esperando a gente chegar, não tinha como passar, todas as saídas para lá. Foi num sábado à tarde. Foram interditadas, assim, desabava um lugar aqui, desabava em outro, e a gente não conseguia chegar, enfim. Depois deu tudo certo, foram situações inesperadas mesmo, de chegar uma criança que queria um bico e não tinha. E as doações começaram a chegar, começaram a aparecer e nós conseguimos, assim, a nossa equipe foi muito boa, todo mundo muito bem disposto, se prontificou a ajudar, nós passamos a madrugada lá essa noite, assim, conseguimos acolher todo mundo. A nossa preocupação era banho, roupa e comida, porque era o principal, acolher as famílias. O depois a gente ia ver como que ia ficar, mas todo mundo que estava chegando lá molhado, com frio, com fome, a gente queria, sim, né? Tivemos a equipe técnica que nos assessorou. Então, assim, foi uma situação muito triste, mas graças a Deus a gente conseguiu superar. O que eu assisti, assim, posso falar para o público do Sou Notícias, o pessoal que está nos acompanhando pela rádio, como não espectador, porque a gente também esteve na rua, a gente também esteve fazendo. O que eu senti da prefeitura em geral, aí eu não vou nem falar só da Secretaria de Assistência Social, não, mas lógico, envolvendo vocês também. Sim. Foi um envolvimento geral. Foi. A Rose falou de encontrar, eu e o pastor, a gente andando pelas ruas e ajuda um, mexe com o outro, faz uma coisa aqui. Eu diversas vezes ouvi o Pataro assim, né, secretário de Segurança, esgotado dentro do carro e falando, André, mais uma noite, vamos vencer. Então, assim, eu vi esse envolvimento de perto, eu posso testemunhar isso aí. Então, eu creio que na Secretaria de Assistência Social foi a mesma coisa, né? Todas as secretarias, foi um envolvimento total da Prefeitura. Foi um envolvimento humanitário mesmo. Sim. Foi, a Prefeitura, todos os secretários, todos assim, envolvidos. Eu tenho que agradecer muito a minha equipe do social, mas eu também não posso deixar de agradecer a todos os secretários da Prefeitura, sabe? Eles me ligaram, Rose, precisando de alguma coisa? O Orlando fez uma equipe, a gente encontrava todos os dias na Prefeitura, antes de ir para a rua mesmo. O gabinete de crise, né? O gabinete de crise. Nós fizemos e o Orlando cobrava de um, cobrava de outro, e um secretário ajudando o outro, e a gente conseguiu levar. Eu me lembro que algumas vezes que a gente estava ali no gabinete do Orlando, a gente saindo de uma reunião, vocês entrando para outra, todos os secretários juntos, a gente presenciou esse triste episódio. Mas passando isso, Rose, esquecendo um pouquinho desses primeiros dias e o que ficou de reflexo desses primeiros dias, nós tivemos aí o decreto de lei, se eu não me engano 3532, aonde previa uma espécie de ajuda, um auxílio emergencial tanto para os comerciantes quanto para as pessoas, para os atingidos pela enchente. Houve alguma mudança nesse decreto no decorrer da situação e hoje nós temos algumas pessoas que já receberam, outros que ainda estão para receber. Como está essa situação hoje? Veja bem, de novo eu tenho que cumprimentar o prefeito por isso, né? Porque isso aí foi uma ideia que o Orlando teve, nós nunca tivemos isso em Itabirito, né? Sempre que já houveram outras enchentes, e eu nunca vi, eu te confesso que esse tempo todo na Câmara, eu nunca tinha visto uma ajuda dessa igual o Orlando pediu, que levou para a Câmara para ser aprovada. A gente sabe que toda lei tem um decreto também que regulamenta a lei,
Então, assim, isso aí a gente tem que frisar bastante, que isso foi uma iniciativa do prefeito. Então, em nome de muitos da população de Itabirito, eu também tenho que agradecer o Orlando por ter visto isso, que eu nunca tinha visto até então uma decisão dessa de um prefeito. O que acontece? A lei fala para mim que esse benefício é para as pessoas que tiveram suas casas atingidas pela lama da enchente e tiveram seus móveis, né, perdidos. Para mim, quando chega lá, às vezes fala assim, Rose, foi você que indeferiu? Não, eu sou secretária de assistência social, eu sou ordenadora de despesa. Para deferir ou indeferir qualquer subsídio, é assistente social. Para você ter uma ideia, hoje nós somos dos 8 assistentes sociais. Né? Eu tenho 8, parece que nascemos. Deu 21 técnicos com os psicólogos. São 21 com os psicólogos. Isso. Então, assim, eu não fiz nenhum deferimento ou indeferimento. E eu vou assinar todos. Você confirmou o que o técnico fez. O técnico Exatamente. fez. É isso que eu preciso fazer. Porque eu sou ordenador de despesa. Então, tudo que sai dali, que fala que vai pagar, tem que passar pela secretária. Então, ponto. Quem fez qualquer avaliação foram os técnicos. Eu jamais vou pegar um relatório e vou questionar com o técnico. Ele sabe o que ele está fazendo, afinal de contas, ele enfrentou uma faculdade para isso, né? Eu chego e, Rose, está indeferido, então está indeferido. Não significa também que você teve o seu processo indeferido, que você tem que concordar com isso. Eu abri prazo para recurso. Você pode entrar com um recurso, vai ser avaliado por uma junta na prefeitura. E isso é muito importante você falar, Rose, porque assim, nós enquanto ali, né, eu no gabinete ali do pastor Anderson e outros vereadores, tem recebido muita gente vindo atrás, eles falam, meu foi indeferido, não tem condição. Assim, óbvio, claro que a gente não tem condições de avaliar tecnicamente, assim como as assistentes sociais. O que a gente faz é receber aquela demanda. Eu mesmo já te liguei algumas vezes, né? Até por engano liguei no seu celular pessoal, te pedir desculpa, querendo falar na secretaria. Mas a gente ali querendo, ali no afã ali de ajudar, de resolver a situação da população, a gente atende, recebe aquela pessoa. Hoje a gente já sabe, através da sua instrução, o que fazer, para onde encaminhar. Mas então, assim, é importante frisar que a pessoa que teve o pedido indeferido, então ela pode entrar com um recurso. Veja bem como que eu fiz. Logo que saiu a lei, o pessoal começou a fazer filas imensas. Eu falei, gente, não tem necessidade. Esse subsídio vai até dia 24 de abril. Tanto é que eu estou recebendo até hoje. Claro que mínimo, né? Coisa mais... Agora diminuiu bastante. Mas eu falei, gente, não precisa correr. Eu vou ficar até dia 24 de abril recebendo todos. Eu vou dar prazo para recurso. Toda pessoa tem direito de questionar Sim. qualquer coisa. Então, muitas pessoas que chegavam com a documentação naquela época, chegava faltando. Às vezes chegava um processo faltando documentação. Eu não achava justo uma pessoa chegar com a documentação, com o processo prontinho, eu deixar ele lá esperando, porque você chegou na frente com o seu faltando. Então, eu fui dando vazão. Até porque eu acho que eu bati até recorde. Porque em 3 meses, eu já paguei 363. Você tem o número total subsídios. De pedidos que entraram? Tenho. Independente de indeferido ou não? Não, total que entraram eu ainda não posso te falar, porque ainda tem alguns sendo analisados. Eu vou receber até dia 24 de abril. Perfeito. Indeferidos eu tenho quase 200. Não significa que essas 200 pessoas não vão ter uma revisão. Se passar pela junta, chamar Rose, esse técnico aqui, ó, a gente pode dar uma avaliação nova nisso? Com certeza, o técnico está lá para isso. Sim. Né? Mas, de antemão, ele me passou em deferimento. Então, eu tenho que concordar. É o meu técnico que está trabalhando ali. Eu não posso, de forma alguma, contestar um relatório social dele. Até porque seria humanamente impossível você analisar 500, por exemplo, né? Vamos dizer, com 300 aí já pago, mais 200 indeferidos, são 500 eu não ia dar conta, relatórios que né? Aí você ia acabar de pagar só em 2000 Só 2030, por aí afora. Então, e todos foram... Eu fiz um documento, a pessoa que foi indeferido, eu coloquei uma menina sentada na minha sala, com o telefone, ligando para todo mundo foi avisado do indeferimento. Esses que estão sendo indeferidos, está dando um prazo para a pessoa ir na Secretaria de Assistência, a assistente social está lá para atendê-lo, ela vai explicar o motivo que foi indeferido e dar a ele o prazo de recurso. Entrou com recurso, eu mando para a junta na prefeitura. Ele tem 15 dias a partir do dia que ele teve na assistente social para passar um indeferimento. Os outros não. Aí me pergunta assim, mas eu entreguei o meu processo, fulano mora perto de mim, recebeu, eu ainda não. Por que aconteceu isso?
Todos os processos que são deferidos, a documentação está toda certinha, eu mando para o financeiro da prefeitura. A Rani, a secretária, ela manda para a Caixa. A Caixa avalia todos. Se tem um ponto fora do lugar ali no CPF, a Caixa volta. Volta para a Rani volta para mim no social. Vou lá, pego de novo, faço a listagem correta do jeito que pediram, volta para a Rani, volta para a Caixa. É o tal do Caixa Tem. A pessoa não tem conta, o CPF não bateu, volta tudinho. Então, por isso, às vezes você entrou, o seu passou na frente do meu, porque a documentação estava toda certinha, a Caixa também tem que dar vazão, senão isso aí vai ficar parado. Então, assim, todas as pessoas que os processos foram deferidos vão receber. Isso com certeza. Todas as pessoas que tiveram o seu processo indeferido, ela tem o direito do recurso. Vai ser analisado na JUCOF, é lá na prefeitura. Essas pessoas que tiveram o processo indeferido e entraram com recurso, existe um prazo ou isso aí vai correr de acordo com a organização da JUCOF? Existe um prazo para resposta para essas pessoas? Vai ser de acordo com a JUCOF e eu até posso te falar porque eu estou de férias, sabe? Eu tirei uns dias de férias, eu já tinha umas férias vencidas, não vou tirar os 30 dias, porque eu sei que lá na secretaria está apertado. Então eu vou voltar antes disso. Mas eles vão dar um prazo sim e vai dar retorno também para a pessoa. Bacana. Não vai ficar sem retorno, com certeza. Isso é ótimo, né? A gente vê assim, a ansiedade da população e não é para menos. É claro. Né? Para pessoas que passaram por um momento assim, no mínimo, acho que o mínimo que a gente pode chamar de traumático. Né? A gente que esteve no centro de Itabrito naquela enchente, eu tive a oportunidade de trazer uma amiga que queria entregar uma doação na Vila Alegre, pois ela conhecia uma moça lá e ela não tinha saído no centro ainda. E ela me pediu, André, você me leva? Eu falei, meu carro já está no barro mesmo, vamos lá. Peguei ela e levei. Na hora que ela chegou ali na entrada da Vila Alegre, o que ela fez foi chorar. Então, assim, por ver, ela não mora ali, foi uma questão de empatia mesmo. Eu creio que todos nós sentimos isso e vamos lembrar disso por muito tempo. Vai ficar muito tempo na memória, com certeza. Mas eu falo que não precisa preocupar igual lista. Porque meu nome não saiu na primeira lista. Pra você ter uma ideia, eu mandei um lote, me parece que de 56 pessoas, desse daí voltaram 20. Então pagou 36. Aí a primeira lista sai. Isso voltou 20 porque tinha algum probleminha no documento, alguma coisa assim. Isso, voltou por isso. Porque deferido foi. Entendi. Então chega na Caixa, voltou por qualquer motivo, vai sair uma outra lista. Tanto é que nós estamos na 12ª, que me parece que a 12ª, eu pedi até que colocassem para mim, me parece que a 12ª vai sair que dia, Dani, que a gente colocou? Vai sair no dia 13. No dia 13/4, vai sair a 12ª lista. E eu acho que tem que ser tudo feito com muita transparência, sabe, André? Lá na frente, eu respondo por isso, você sabe disso. Eu sou ordenador de despesa, qualquer coisa que saia da secretaria de forma incorreta, eu sei que lá na frente eu vou pagar. Então, assim, eu vou andar sob ovos nisso daí. Eu vou te confessar uma coisa que eu cheguei até a comentar com a doutora Celina aqui em off. A gente que está assim, eu não sou, né? A gente está na vida pública, vamos dizer assim. Hoje eu sou assessor de um vereador. Eu tive o meu galpão danificado por causa de queda de talude e no princípio eu teria direito, né, na questão da empresa e tal. Só que quando me veio aquela assim, eu vou fazer porque eu tenho direito, uma parte do galpão, esses 20 mil eu conseguiria resolver facilmente. Eu não quis colocar meu nome. Eu falei assim, olha, eu prefiro não ter essa ajuda, esse auxílio do prefeito, que seria meu direito, vamos dizer assim, e ter meu nome exposto depois como uma possível... porque é assessor, porque tem acesso, porque... Eu falei assim, olha, eu prefiro o prejuízo... Não, é sério. Eu falei assim, eu prefiro o prejuízo do que ter meu nome depois arrolado nessas coisas aí e falar que a gente é isso aqui, porque a gente custa. O nome da gente para fazer é uma dificuldade, né, Rosa? E depois para ser desgastado é um negócio muito complicado. A gente tem uma empresa pequenininha que a gente engatinha aí, já tem 15 anos que a gente está aí lutando, pelejando, para chegar depois outro falar, foi favorecido. E graças a Deus eu não preciso contar com isso. E sabe uma coisa muito interessante, André? Quando a gente fala, né, que a gente está mexendo com dinheiro público, eu pedi a doutora Celina, que você sabe que é meu braço direito. Peça raríssima. Raríssima. Não conhecia pessoalmente, não. Nossa, Celina é assim, sabe? Eu tenho que agradecer e rezar para ela dia e noite.
porque toda dúvida que eu tenho, eu posso ligar 10h30 da noite, 11 horas, meia-noite, Celina atende o telefone, não, Rose, amanhã a gente vai, vamos resolver isso sim. Então, assim, eu tenho que agradecer Celina, mas é muito em oração, que eu acho que é tudo que eu posso fazer, muito em todo o agradecimento que eu tenho por ela, é em oração. Celina falou comigo, Rose, vamos segurar sim. Eu muito preocupada com isso, lá na frente, eu tenho um nome a zelar. Sim. Né? Eu tenho 4 mandatos no Legislativo. Sim. Eu tenho um mandato agora de secretário, eu não vou perder isso. O recorde de votos feminino é seu, Rose? Graças a Deus, recorde. Eu peguei 1.861 votos. O pastor citou isso aqui semana passada. Foi meu recorde de voto. Então, assim, em todo momento eu tenho que pensar muito nisso, glorificar a Deus por isso e pedir a Ele que não me tire da trilha certa. Sim. E eu vou zelar muito por isso. Meu pai cobrava muito isso da gente. O nome da gente é o seu ser. Sim. Sabe? Então, eu vou zelar muito pelo meu nome. Então, Celina, eu falava com ela, Celina, eu tô com muito medo, porque eu sei que eu vou, né, qualquer coisa que der errado eu vou responder lá na frente. Existe muita gente boa no mundo, mas existe um que, né, do meio ali pode ter um que pode te prejudicar. Então, nós fizemos um documento que a pessoa responde civil e criminalmente por toda a informação que ela me passa. Então, se você entrou agora de uma maneira incorreta, eu fiz isso de uma maneira que eu queria deixar bem para todo mundo ver muito, mas muito transparente, todas as listas que saem. Eu coloco na SEMA, se você passou lá, você já viu. Lá no vidro, na frente, tem todas as listas que saem da Caixa. Nos 2 CRAS tem também, no CREAS, na rede social, direto está mandando, no site da Prefeitura. Porque aí você me pergunta assim, Rose, tem uma pessoa aqui que não poderia ter recebido e recebeu. A resposta que eu tenho para te dar, eu preciso de denúncia. Faça uma denúncia por escrito, me traga aqui com seu nome, que eu vou denunciar na prefeitura. Não vou denunciar com o meu, mas se você está denunciando, se a pessoa porque quer você denunciar, sabe, a lógico. pessoa está vendo. Então, se tiver qualquer denúncia, está vendo o nome na lista, a Maria está ali, ela não podia ter recebido, não. Me faça uma denúncia com o nome da Maria, com o seu assinando de baixo, eu vou lá e faço essa denúncia para a Celina. E vou além. Tem pessoas devolvendo dinheiro já. A Celina comentou isso aqui na semana passada. Já temos pessoas devolvendo, denúncia está chovendo. Porque fulano não poderia ter ganho. Problema dela. Ela veio, pediu, assinou para mim. Ela se responsabilizou por aquilo. Ela se responsabilizou por aquilo que ela está me passando. Então, se tiver informação errada, o problema não é da Rose. O problema foi de quem trouxe a documentação para mim. Nós vamos sair um pouquinho desse assunto aí, e talvez até a Daniela possa nos ajudar aqui. Tem uma internauta, uma mulher perguntando aqui na live, ela está aqui, pergunta se as pessoas que perderam suas casas vão ter ajuda para adquirir outra. O que vai acontecer? Algum tipo de programa habitacional previsto? Vocês sabem de alguma coisa? Tem alguma coisa aí que já está sendo falado, veiculado? Veja bem, eu só chego a divulgar qualquer coisa depois que eu tenho na mão e fala comigo assim, pode divulgar. Porque não adianta, eu venho aqui e falo, vai ter um programa. Se eu ainda não sei, o prefeito ainda não me passou. Mas eu sei que é uma preocupação dele, essas pessoas que tiveram talude, muro de arrimo caiu. Então, eu sei que vai ter qualquer coisa, mas vou de antemão dizendo, o serviço social, ele é feito através dos técnicos com uma ficha socioeconômica. Então, qualquer pessoa que precisar, que me perguntar onde que eu posso procurar, procure assistente social do seu território e ela vai te informar o que fazer. Se passar na ficha socioeconômica, com certeza ela vai ter ajuda. Vou passar para a Dani porque ela é mais inteirada desse assunto. Então, quanto ao programa habitacional, o prefeito tem interesse sim em desenvolver alguma coisa e eles estão estudando para que isso possa acontecer. Uma vez que isso não estava no plano, né, do governo agora, mas diante dessa catástrofe. Não havia nem orçamento para isso. Sim, ele está empenhado em reverter essa situação, até então que foi me passado. Agora, quanto às doações de material de construção, a nossa instrução é que eles abram um protocolo na prefeitura. Qualquer pessoa pode abrir esse protocolo e solicitar a doação de material. Esse protocolo ele vai para a secretaria e os assistentes sociais do setor fazem avaliação socioeconômica para ver se enquadra no perfil ou não. Aí, juntamente com essa avaliação, tem uma visita técnica com o engenheiro que vai no local, junto com o assistente social, fotografa, e a gente vê o que a gente consegue doar. A única coisa que o município não doa é a mão de obra. O setor de divisão de habitação, ele doa material.
Então, assim, quem estiver precisando, né, nós estamos lá de portas abertas para atender todos. A demanda está imensa. Lembrando que isso já é um praxe da prefeitura, né? Isso já acontecia antes da pandemia. Agora triplicou, né? Nós estamos com uma demanda bem alta, mas a gente está atendendo todo mundo que está ainda na divisão de habitação. Bacana demais. Tá? E até pegando um gancho aqui numa outra pergunta aqui do Alisson, ele está perguntando aqui, tem como perguntar se a assistência social tem alguma ajuda para crianças autistas? Aí eu vou aqui emendar na pergunta dele, uma coisa que pouca gente sabe, a assistência social ela não é só para dar cesta básica nem material de construção, existem muitos programas que vocês atendem, né? Você pode citar alguns, Rose, e respondendo ele aqui sobre as crianças autistas? Então, nós temos, parece que teve uma lei na Câmara também, né? O autista tem os direitos dele, sim. A gente costuma até falar que o autista não é uma doença, né? Ele tem um espectro. O espectro autista. Né? A gente tem agora uma pessoa que está responsável por isso. Ela está no 2º andar da Caixa Econômica. O nome dela é Renata. Ela está tratando desses assuntos para mim, porque eu não dou conta de sozinha. Lógico. Então a gente vai dividindo. Qual que foi o outro que você perguntou? Sobre os outros programas que a assistência social trabalha. Eu queria até te Atende. falar, porque veja bem, você mesmo falou, a gente falou no início, que nós começamos com enchente, com mudança, com tudo, né? Então parou tudo, todo o serviço que a gente tinha, não sei se você lembra, antigamente a gente tinha esses serviços de bairros, o que a gente chama de Convivência. Serviço de convivência. Tinha isso tudo, aí a gente teve que isolar de tudo, ninguém podia, não pode se ter agora não, já está relaxando para a gente voltar a ter o nosso serviço e eu vou voltar com o serviço de convivência. E de antemão, eu até quero avisar, nós vamos começar pelo Padre Adelmo. Eu estou sem óculos, mas eu vou pedir a Dani para mim, que ela faça a leitura, eu vou fazer, me parece que já está marcado para o dia 15. Nós vamos começar com esse domingo de ação social. 15 de maio. De maio. Está marcado para 15 de maio, 15 não é? de maio. É porque eu estou sem óculos e está muito De pequeno. 8 às 14 horas vai acontecer uma ação social no CRAS Padadelmo. O público estimado gira em torno de 2.500 pessoas circulantes durante o evento. E o evento acontecerá na Rua Ana Maria Teixeira, entre o CRAS Padadelmo e a Pousada Cata Branca. Então, está sendo bolado, né, essa ação social pela nossa gestora do CRAS Padadelmo, a Natália. Tem todo um cronograma aqui que eu acho que vai ser surpresa, né, Rose? Vai. Para a população. Aí não estraga não. A Natália vai ficar Apesar que eu tô brava. curioso, tô aqui Sim. querendo perguntar, mas não estraga não. Não, mas eu não vou contar não, senão Tô eu vou brincando, tô estragar. brincando. A Tá Natália e a equipe dela, né, bolou isso com muito carinho aí para a população, juntamente com a Rose. Então eu vou deixar, porque nem é da minha alçada, né, divulgar isso aqui. Não, mas já vai o aviso. Vai iniciar, sim, e depois dessa vão ter muitas, né, Rose? Se Deus quiser. Nós vamos começar pelo Quadradel. E assim, eu queria aproveitar também e já agradecer as secretarias que se colocaram à disposição da gente também. Vai ter muito. Nossa. A gente fica assim com vontade de falar, mas eu não posso, porque senão. Eu entendo. Muitas novidades. É muita novidade. Vamos falar assim. Eu creio que é um momento assim de saída de pandemia, como você falou, né? É um domingo de convivência, vamos dizer assim. É um momento onde a gente está dizendo assim, um oi para a vida ao normal, vamos dizer assim. Isso. A Natália ela é muito dinâmica, então ela chega lá e fala assim, Rose, eu posso fazer isso? Eu estou pensando em fazer isso. Eu falei, vamos lá, e vamos nós juntos, vamos na secretaria tal, vamos pedir isso. Então tem muita novidade. E ela marcou dia 15 de maio, parece que de 8 às 14 que você falou? Sim. Então, assim, eu vou estar presente, com certeza vou estar lá o dia todo. E depois que a gente sair do bairro Padre Adelmo, a gente já vai pensar o outro bairro que a gente vai pegar também. Eu quero atingir Itabirito inteiro. Bacana. Se Deus quiser. Show de bola. Rose, trabalhando desse jeito, sobra tempo para curtir o neto? Isso é a paixão da minha vida. Meu neto, assim, de noite, de dia, né, Dani? Levo na escola, busco na escola. Pedir a nossa produção para colocar ali, tem um retorno de vídeo aqui, logo à sua direita aí, tem um delayzinho, daqui a pouco você vai ver. A gente achou uma foto muito bonita que eu achei interessantíssima para as pessoas conhecerem um pouquinho do lado babona da vovó Rose. É a minha paixão. Tá demorando de chegar aqui, é o delay, né? Mas tá lá na tela, você conhece aquela foto, Rose? Ai, que delícia. É o meu Lorenzo. Isso é a razão da minha vida. Eu vi no seu WhatsApp que a sua mensagem de chegada é exatamente essa. Meu neto, minha vida. É a minha vida. Esse menino é a minha Menino vida. lindo, tá? Por sinal. É gostoso demais. O Lorenzo assim, é tudo que eu tenho, sabe? Eu falo que Deus foi muito bom para mim. Eu tenho um neto só, eu tenho 2 filhos, né? E assim, eu fiquei viúva há pouco tempo.
E depois a minha mãe também. Minha mãe morreu tem 6 meses só, que minha mãe se foi. Mas assim, Deus me deu isso daí que é assim, sabe? É a minha, é a razão, é o ar que eu respiro. O Lourenço, eu falo que é o ar que eu respiro. Você é muito presente, assim, pelo que a gente acompanha. Você é um pouco, eu até falei, reservada nas redes sociais. Eu vejo que, assim, contida, né? Assim, não tem tanta... Tem uma amiga minha que usa o termo low profile, que é o termo aí da moda agora. Assim, pouca foto e tal, mas a gente achou algumas fotos. Ela na formatura da filha, tem aí? Quem tá ali, Rose? Conta pra gente. O pessoal vai ver daqui a pouquinho. A minha filha e o meu filho na formatura dela. É o Davis. É o Davis e a Josiane. Josiane. Isso foi a formatura dela. Ela é engenheira de produção. Bacana demais. Foi a formatura da Josiane. E ela estava grávida do Lourenço. Ali ela estava grávida. Parece foto grávida. recente. Quando ela ficou grávida do Lourenço, ela foi embora para Salvador. Que o pai hoje ela Lourenço, não mora em Itabirito. Mora. Ela hoje está comigo. Ela teve o Lourenço depois que ela formou. Então ela foi embora e voltou grávida ainda para concluir o curso. Então assim, o Lourenço é meu desde escondidinho ainda. Tava na barriga e a Rose já pageava. Eu já o tempo inteiro, assim, sabe? A vida do Lourenço, eu quero ser presente. Família bonita, viu, Rose? Olha lá, meus filhos, é a razão da minha vida, né? E uma coisa que eu observei vendo essas fotos, Rose, você é uma mulher de muitas faces. Né, o cabelo sempre diferente. Olha ali como tá ali, um cacheadinho. E tem uma outra foto aí bacana da Rose. Ai, meu Deus. Vai colocando aí pra gente ir passando. Coloca lá que ela veio de lá que dá pra... Ali na sua formatura, Rose. Ali foi a minha de assistência social. Assistência foi social. Quando eu formei o serviço social. Ali tá também seu filho. Ali meu filho e minha sua filha. A dupla dinâmica. A gente é muito unido. A gente muito é muito unido. Isso. E tipo assim, pode voltar não pra só gente com meus filhos, mas meus irmãos também. Você é de Itabirito, né, Rose? Sou de Itabirito. Natural daqui, sempre morou aqui. Sim, ou teve sempre. algum Não, momento? eu casei, fui para Belo Horizonte e depois eu voltei. Pouco tempo. Pouco tempo. Fiquei em Belo Horizonte muito pouco tempo. E assim, a minha família é tudo, meus irmãos também, sabe? É uma coisa que meu pai fez a gente crescer sabendo o valor da família. Isso é muito bom. Então, sabe, o meu pilar, a minha base é a minha família. E da onde veio, Rose, assim, se hoje em dia é difícil a gente ver mulheres de fato interessadas na política. Existem as que interessam, sim. Sim. Mas, assim, mulheres que se dedicam de fato. Eu vi algumas fotos suas, você fazendo campanha política, assim como a de Celina, aqui semana passada, metendo a mão mesmo na massa. O que te levou a essa questão política? Então, o meu pai gostava muito de política. Eu costumo até contar uma coisa que os vereadores da época riram ainda. Eu, muito menina, eu morava lá no bairro Santa Rita. E a gente não tinha televisão. E o rádio, a Hora do Brasil. Então aquela musiquinha que ela ficava na minha cabeça. Eu tinha um sonho, eu ouvia a música do jornal, da Hora do Brasil, eu corria, meu pai estava lá ouvindo, eu corria e escutava perto e ficava, e prestava atenção mesmo. Quando me tornei vereadora, um dos primeiros lugares que eu fui em Brasília foi assistir a Hora do Brasil ao vivo. Que bacana. Assim, foi emocionante. O povo ri porque não sabe o quanto isso aí é importante para você. Para mim foi muito importante assistir a Hora do Brasil todinha, com o pessoal lá, e assim, e posso até falar o vereador que estava junto comigo, o Rocha. O Rocha do PT, o Rocha foi comigo e nós assistimos ao vivo. Falei, Rocha, eu era menina, eu lembro que eu estava brincando na rua, porque a gente não tinha, né, esses brinquedos que tem hoje, telefone, nem via falar. Então, assim, tocava a música da Hora do Brasil. Sabia que era hora de ouvir. Sabia que era hora de ouvir, era eu e meu pai. Então, eu ingressei na política mesmo e lá em casa só eu, política. Só você? Não tem mais ninguém assim que... Você citou a sua irmã do Farid e tal, ela então não, o pessoal foi para a vida normal, vamos dizer assim. Vida normal e eu fui para a minha política. Mas eu te confesso que eu tenho sangue político mesmo. Não, mas assim a gente vê. Eu amo a Câmara, eu sou apaixonada pela Câmara. O processo legislativo enche meu olho mesmo, sabe? Eu gosto muito de pegar um projeto e ler. Tive os meus amigos vereadores lá me ajudaram muito. Eu, graças a Deus, tive uma boa convivência com todos e o processo legislativo me enche o olho. Eu estou no executivo, sim, mas eu tenho uma paixão muito grande pela Câmara. Nós falamos aqui do recorde, mas a Rose da Saúde, ela entrou com 500 e poucos votos, não é isso? A primeira eleição. Depois teve 1.420 votos.
né? Sim. Quase triplicou a quantidade de votos, vamos dizer assim. Aí veio o recorde, né? Foi. 1.861 votos. Foi. 983 votos e, por último, 808 votos. Então, Isso. não é pouca coisa, né, Rose? É um trabalho bem consolidado. É uma vida, né? É uma vida ali. E, assim, sou muito grata ao povo de Itabirito pelo carinho que tem comigo. Meu aniversário é mensagem muita. Nas horas mais tristes da minha vida, eu tive também muita gente perto de mim. Então, isso aí, sabe? É uma coisa que eu vou levar comigo para o outro plano. Amém. Com certeza. É importante ter essa consideração e saber, né, que as pessoas que estão à nossa volta querem o nosso bem. A gente costuma brincar que, assim, para torcer contra, a gente acha uma multidão. Mas para incentivar, como a Celina falou de você, eu não lembro se no ar ou em off aqui, a Celina falou assim, a Rose, que eu falei dela ser uma pessoa fora da curva, né? Ela pegou e falou assim, a Rose é também uma pessoa fora da curva, e não sei o quê. Então, assim, pessoas que nos defendem, mesmo a gente não estando perto. Né? Então, assim, é importante ter isso. Com certeza. A Celina é batalhadora mesmo, né? A Celina é aquela amiga de toda hora. E, nossa, Você dividiu câmera com a Celina? Dividi uma vez. E como foi esse... Excelente. Duas mulheres fortes ali na câmera, não pode ver quebrar, né? Nossa, me ajudou demais, sabe? A gente, apesar de ela, na época, me parece que ela era situação... Vocês eram grupos diferentes. Era, mas assim, sabe? A gente sempre batia muito em cima daquilo que estava certo. Então, às vezes que ela tinha qualquer coisa, ela, Rose, o que você acha disso aqui? Eu falava, amiga, eu acho que assim vai ser melhor. Então, principalmente quando a gente estava na comissão, que eu acho que é um dos momentos mais importantes que o vereador tem. A discussão do projeto. A discussão do projeto, né? A hora que a gente tem as reuniões de comissão, eu marcava a reunião para 6 horas, você pode perguntar a qualquer um que está lá até hoje, 5h30 eu já estava sentada no meu lugar, catando meus processos, já estava com meus projetos e já estava lendo. Eu já notei, né, que ela é bem workaholic, ela é bem aquela coisa assim de estar em cima mesmo. Nossa, era. Arnaldo foi um vereador que me ajudou demais também, tenho um carinho muito grande pelo Arnaldo. A gente sentava na Comissão de Legislação e Justiça e eu perguntava, Arnaldo, não estou entendendo isso aqui. Ele, senta aqui, deixa eu te explicar. Então, assim, Celina, o Chico, pra você ter uma ideia, eu fui vereadora com o Chico, marido da Celina, né, o falecido marido da Celina. Era igual, sabe? Chegava perto dele e falava, Chico, eu tô com uma dúvida nisso aqui. Aí ele, senta aqui, Rose, vamos lá. É uma escola. O que eu vejo, assim, da vereança, até às vezes eu e o pastor, a gente conversando e tendo as nossas, né, a gente filosofando em cima dessas questões, é que, assim, todos têm o que ensinar. Eu acho que ninguém que passa por ali tem alguma coisa que não ensinar, até porque são escolhidos pelo povo, estão ali pelo voto democrático. Você citou aí a respeito do projeto de lei, né, a qual dá o auxílio. Eu lembro que assim que começou a enchente, nós fizemos um ofício para o gabinete do prefeito pedindo a respeito da desapropriação da Vila Alegre, já pensando, assim, até talvez numa afobação, né, de já resolver, de já fazer, de já se planejar alguma coisa. Eu estava presente na reunião onde os vereadores de base propuseram ali para Orlando, e o Orlando já comprou a ideia, já estava com aquela ideia assim, não vamos fazer, propuseram um valor, Orlando veio com o dobro do valor. Então, assim, a gente vê o jogo político, hoje estando de dentro, para quando a gente está de fora, a impressão é uma, quando a gente está de dentro é totalmente diferente, mas hoje estando de dentro eu vejo que todos ali têm algo para contribuir. Sim, não sei se é impressão minha... Sim, né? Sim, com certeza. E assim, o Orlando é o que você falou, Orlando é muito dinâmico e uma preocupação muito grande. Orlando tem uma preocupação muito grande com o bairro São Geraldo, sabe? Ele fala, às vezes ele chama no gabinete, chama a Daniela, gente, o que a gente pode estar fazendo? Então, assim, eu acho que é por aí, ajuda de um, ajuda de outro, a gente junta aqui. Esse negócio de oposição e situação, é só até passar a eleição, a gente precisa de um partido para você ingressar na política, para você, né, sair aí candidato. Mas à medida que o prefeito ganhou, é aquilo que eu te falei, ele não é prefeito só para a situação, ele não é prefeito só para quem votou nele, ele tem uma cidade inteira para ele gerir. E é isso que eu vejo no Orlando, sabe? É um governo que faz por Itabirito inteiro. Sim. A gente espera, né? A verdade, assim, eu falo uma coisa que eu conversei com algumas pessoas já e falo sempre com o pastor. Tinha aquele ditado, você falou da época do rádio, tem uma música que fala, né, 200 milhões em ação, para frente, Brasil, salve a seleção. Aí eu vou explicar por que eu estou falando disso. Hoje nós temos, são 55 mil habitantes, nós temos 55 mil prefeitos. As pessoas estão sempre querendo falar, querendo indicar alguma coisa. Você sente isso lá na secretaria também? Sim, sim. E o próprio Orlando
clama muito por isso, né? Ele fala que lá ele é o prefeito eleito, mas ele quer que todo mundo seja o prefeito de Itabirito, porque se você fizer a sua parte, se ajudar o outro que está do seu lado, isso daí vai uma corrente, é Itabirito todo que ganha, sabe? Ao passo que uma oposição só para erro, não adianta, só mostrar o erro, não adianta, vamos dar a solução. Por isso que eu acho que cada vereador ali na Câmara tem o seu papel, sim, sabe? Cada um tem o seu modo de estar ajudando, né? Afinal de contas, é uma casa legislativa. Como apaixonado assim pela Casa Legislativa, como você disse que eu vi você na tribuna ali, eu estava presente, tive a honra de estar presente ali no dia que você foi ali sabatinado. Eu vejo que você se sente muito à vontade ali. Muito. Você pensa, né, numa próxima em voltar ou tentar alguma coisa no Executivo, continuar no Executivo trabalhando de alguma forma? O que a Rose sente hoje no coração? Hoje eu só sinto muita vontade de trabalhar, ajudar muito o prefeito, vou trabalhar muito, sabe? Eu quero, se eu sair de uma forma ou de outra da Secretaria de Assistência, eu quero deixar um legado da Rose enquanto a secretária, enquanto assistente social. Agora, o futuro eu vou deixar uma incógnita. A Deus pertence. Vamos esperar. Você se considera uma pessoa religiosa, Rose? Muito religiosa? Muito. Pra você ter uma ideia, eu não perco missa de forma alguma. Eu vi você falando aí sobre rezar para Celina, né, muito possivelmente era religiosa, mas eu tinha que fazer essa pergunta, né? Sim, sou católica. É daqui da São Sebastião? E praticante mesmo. Da São Sebastião aqui? De todas as duas. E eu costumo falar assim, eu respeito toda religião. Qualquer pessoa, eu tenho amigo evangélico que mora no meu coração mesmo. E qualquer igreja que eu sou chamada, você pode ter certeza, eu tenho o mesmo respeito que eu tenho da minha igreja. Sim. Né? Eu acho que Deus está presente em todos os momentos, independente de onde você está. À medida que você chama, Ele te ouve. É verdade. Né? Ninguém melhor para nos socorrer do que o bom Deus, né? Passar por essa situação. Com certeza. Eu brinquei aqui num desses programas que a gente faz aí, dessas lives que eu participo às vezes com o pastor. Eu falei que naquele momento de maior crise ali, né, da enchente, aquela coisa toda acontecendo, a gente ainda atravessando uma pandemia, eu falei assim, ela é só Deus e a esposa do Orlando para saber, né, o que estava se passando no travesseiro dele à noite, porque sim, é uma responsabilidade muito grande, estar à frente de uma prefeitura. Estive com ele algumas vezes, várias vezes, inclusive durante todo o processo, eu acompanhando ali o pastor, o tempo todo, o pastor é um cara assim, muito dinâmico, então estava o tempo todo ali querendo contribuir de alguma forma. E algumas vezes que eu estive ali, a gente viu o Orlando cansado, porém muito disposto ainda a continuar fazendo. Então, assim, esse esforço todo eu assisti, achei muito legal, achei assim, estar do outro lado e entender que as coisas não são como a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Com certeza. Para mim foi um aprendizado muito grande que eu vou levar para o resto da minha vida. Rose, eu vou te perguntar algumas coisas, né? Eu comecei falando da religião, mas aí você vai vir falar a primeira coisa que vier à sua cabeça. Tá, sim, ok? Sim. Fé. Tudo que você faz pensando em Deus. Amor. Nossa, o amor, se eu falar assim, amor é família, amor é amigo, sabe? É isso pra mim é amor. A próxima palavra seria família. Amor. Um vai pro outro, né? Um vai pro outro. É verdade. Neto. Tudo na vida de uma avó. Alegria. Chegar em casa e ver o Lorenzo. Rose, nós vamos aí nos despedindo. Falta aqui 5 minutinhos para acabar o nosso podcast. Eu quero deixar os microfones. Que bom que você gostou, fico feliz. Eu falei com a Celina semana passada, eu falei, espero surpreender positivamente. Espero que tenhamos alcançado com vocês também. Com certeza. E eu também espero que tenha, né, que eu tenha tirado as dúvidas aí. E qualquer dúvida que qualquer pessoa tiver, estou na Secretaria de Assistência. Eu pego o serviço meio-dia, fico lá até às 19h. Eu estou de férias, mas eu tirei só uns dias de descanso. Se Deus quiser, segunda-feira eu já vou estar de volta. O Lourenço que não pode saber disso, que você já está voltando. Mas ele tem escola também, então a noite é dele. Então, qualquer dúvida que qualquer pessoa tiver, essa pessoa que perguntou sobre o autista, se ele quiser depois ir na secretaria conversar comigo, o que eu puder ajudar, levá-lo na Renata, a gente procurar saber os direitos, porque eles têm muitos direitos, sim. Inclusive, quando eu estava na Câmara, eu assinei lei também que falava sobre o autista. Então, estou à disposição de Itabirito inteiro, porque precisar de mim. O que eu puder ajudar é com certeza. Beleza. Suas palavras finais? Quero agradecer a todos, né? Agradecer esse carinho que eu sei que muita gente em Itabirito tem por mim,
Agradecer a você pela oportunidade de estar aqui explicando o meu serviço, ao prefeito Orlando, que é uma pessoa que, assim, eu tenho, sabe, reverendar muito, porque é uma pessoa, é meu amigo, antes de ser prefeito, Orlando era meu amigo. Agradecer ao Orlando pela pessoa que ele é, pelo prefeito que ele está sendo por Itabirito, e me colocar à disposição para estar ajudando no desenvolvimento de Itabirito também. Daniela foi pega meio de surpresa aqui Super de surpresa. na participação. Super. Veio acompanhar e acabou na mesa. No serviço também. Fui trabalhar de férias. E chegou lá de tardinha e falou assim, vão comigo. Eu, como assim, Rose? Mas você quer falar alguma coisa? Sim, quero agradecer a população de Itabirito. Assim, nós estamos lidando com pessoas hoje que são humanas. É isso que eu vou falar. Eles estão entendendo o problema que o município está em calamidade, né? O município sofreu com esses danos da enchente. Então, assim, muitas pessoas boas, os próprios usuários, eles entendem também muito a nossa situação de estarmos sobrecarregados. E eu quero agradecer a nossa equipe lá da assistência social, que somos, assim, muito unidos, né? Todos ajudam. E no que todos precisarem, gente, as portas da assistência estão abertas. Mesmo com a grande demanda, a gente está fazendo de tudo para atender em tempo, assim, recorde. Bacana demais. Tá bom? Eu quero agradecer muito a Rose, né, que se dispôs a estar aqui. O pastor, como a gente falou no início, infelizmente não pôde estar devido a um compromisso externo. Queria muito estar aqui, mas, né, surgiu esse compromisso, ele não pôde estar. Deixo aqui o abraço dele para vocês. Agradecer a nossa audiência aí do Sou Notícia, agradecer o pessoal da Rádio Cidade FM e já anunciar aqui que amanhã nós teremos um podcast especial. Vou pedir nossa produção para colocar na tela aí do Sou Notícia, com o DJ Marcelo Rosado, que vai estar anunciando aqui algumas novidades. Marcelo, que é aqui da cidade, é um DJ de nível internacional e vai trazer muita notícia boa pra gente aqui amanhã. Você que gosta da música eletrônica, você que é jovem, é jovem até 100 anos, né? Pode curtir. Depois de 100 fica um pouco difícil. Eu sou um velho de 37 anos, porque eu já não sou muito assim chegado nesses tumultos, não. Mas para você que é um jovem de 0 a 100 anos e gosta de música eletrônica, não perca esse programa. Marcelo é um jovem muito bacana aqui da cidade, que vai estar saindo aí para o exterior, levando o nome da cidade de Itabirito para fora aí, com muita qualidade. Já vi um pouco do material dele que nós vamos estar mostrando aqui amanhã, você não pode perder. Nos acompanha, o A Mesa Podcast está aqui para trazer a cultura, a política, tudo que se refere a Itabirito de uma maneira descontraída, tranquila, como eu disse para a Rose, né, Rose? Um bate-papo onde a gente se entende, onde a gente mostra o que a gente veio fazer e onde o Sou Notícia, principalmente, cumpre o seu papel de informar a população. Eu vou aqui agradecendo e, mais uma vez, fechamos aqui esse A Mesa Podcast com muito obrigado.